Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muita saudade por aqui. Eu estou em férias, então esta terça e a próxima terça nós não nos veremos pessoalmente, mas conversamos e a Adriane vai fazer a minha parte no que tange ao curso básico e a parte do Consolador. Então, nós conversamos e achamos melhor a gravação desse vídeo para ser apresentado para vocês, como se eu estivesse aí com vocês, para a gente poder continuar os nossos estudos, honrar os nossos compromissos. E somente essa terça e a próxima vai ser nesse formato. Depois eu já estou de volta com vocês aí em São Paulo, tá bom? Decidi gravar dessa forma, com a apresentação dos slides simultânea, que eu acredito que facilite para nós. E vocês vão ver que eu coloquei as perguntas e as respostas, elas não são as mesmas que estão no livro, porque eu sintetizei, eu simplifiquei as respostas para dessa forma facilitar a nossa compreensão, né? Então, vamos começar. Vamos então falar sobre a parte química, continuando o nosso estudo 3 sobre química. E agora nós vamos ver as questões 10 até a 14. Vamos lá. Pergunta 10, então, do livro do Consolador. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? Então, a pergunta para Emmanuel, a pergunta para os espíritos foi de onde que provém toda a fonte de energia da matéria, que sustenta a matéria, que sustenta a vida, né? E a resposta dos espíritos é que é do Sol. O Sol é a fonte primária e primordial de todos os seres, né? Como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida. Tudo provém dessa energia solar. E hoje, exemplificando, a gente comprova muito isso se nós formos pensar, por exemplo, na agricultura, a importância, né, dos raios solares para que as plantas possam crescer, até para as nossas próprias vidas, a importância do famoso tomar sol. Quantas pessoas que não conseguem tomar sol, países onde não bate o sol, e a ciência até mostra o aumento dos índices de melancolia, de depressão. Sol é fonte de vida, né? Quem não consegue tomar sol, por exemplo, faz suplemento com vitamina D. A vitamina D ela é até importantíssima para alguns casos, em questão de depressão, por exemplo, porque ela traz essa vitalidade. Então, naquela época, os espíritos já comprovavam, lembrando que nós estamos falando lá da década de 40, né? Os espíritos já comprovavam que a fonte de energia, a fonte da vida planetária é o Sol. Tudo bem? Vou avançar para a próxima. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Então, um ditado popular, né, da química, de que nada se cria, nada se perde. E aí os espíritos vão nos afirmar o seguinte: pois a fonte da criação infinita é Deus. Portanto, se o homem não pode criar o fluido da vida, este também não se perde, pois tudo se transforma na evolução divina. Ou seja, realmente nada se cria, porque quem cria é Deus. E como Deus cria, nada se perde, porque de acordo com a lei da evolução, de acordo com a lei do progresso, que nós vamos também estudar ao longo do curso, nós aprendemos que na natureza tudo se transforma, tudo evolui. Então pensemos de uma forma bem simplória em uma árvore, em uma macieira, né? Que dá o fruto, esse fruto cai, apodrece, o solo absorve a semente e vai gerar uma nova planta que vai dar um novo fruto.
Então, tudo é transformação, tudo é criação divina e a partir dessa criação divina, tudo é absorvido, tudo é aproveitado, tudo é transformado para que a vida continue incessantemente a fluir. Eu lembro aqui, falando dessa questão sobre o petróleo, por exemplo, né? Que o petróleo é um combustível fóssil, ou seja, fósseis de milhões e milhões de anos que são pressionados no interior da Terra, se transformam em um novo elemento que permite uma nova evolução e uma nova utilidade na natureza para nós. Tudo bem? Se tiverem dúvida, me manda zap, tá? Que daqui não dá para a gente interagir, mas manda um zap que eu respondo aí para vocês. Próxima questão, então, 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? Então, diante de todas as combinações químicas que a gente já falou, lembrando lá da tabela periódica, né? Lembrando da vida, como que a gente entende essas diversas manifestações, essa variedade, essa diversificação, e como que a gente entende o princípio da vida? E aí o plano espiritual ele responde o seguinte: as expressões diversas da natureza terrestre obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus. Já vou voltar aqui. Os espíritos sábios do plano invisível, sob orientação do Cristo, realizaram a manipulação de todos os princípios da química biológica nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos de natureza da fixação das espécies. Então vamos lá. Primeira coisa importantíssima que eu falei que iria voltar. As expressões diversas da natureza terrestre, ou seja, a diversidade que nós temos no planeta, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus. Vocês devem lembrar que na última aula a gente falou sobre o Cristo já como o grande mentor, como o grande protetor, como o grande criador do nosso planeta, que ele já estava conosco antes da formação do planeta. E aqui nós temos essa confirmação, então, né, de que essas diversas criações, elas surgiram sobre o pensamento divino, a partir do pensamento divino do Cristo. E isso vai muito ao encontro do que nós vemos até na Gênese da Bíblia tradicional, né? Os espíritos sábios do plano invisível sob orientação do Cristo, ou seja, o plano espiritual junto com o Cristo e sob supervisão e orientação do Cristo, realizou a manipulação do fluido cósmico universal. Nós vamos ao longo do curso aprofundar sobre isso também. A manipulação dos fluidos, a transformação dos fluidos, para que então a gente tivesse o surgimento dos diversos elementos que permitem o surgimento da vida, que permitem a transformação da vida, que permitem a evolução da vida. Então toda essa exatidão, todo esse encadeamento, ele se dá a partir do pensamento divino do Cristo, que, supervisionando os espíritos, o plano espiritual, os espíritos de muita luz, vão então manipulando e cocriando, né, esses elementos da forma como nós os conhecemos aqui na forma física. Aquilo que a gente falou, tivemos o Big Bang, ok, mas surgiu de onde? Veio do quê? Qual foi o primeiro estalo? Né? E aí nós temos então esse ensinamento do plano espiritual de que foi a partir do pensamento de Jesus, e aí existe uma equipe espiritual responsável por trabalhar com isso, que é o que nós vemos quando nós lemos obras espíritas, por exemplo, que falam da reencarnação e daqueles locais onde há todo um planejamento para que nós possamos reencarnar, há todo um planejamento de como nós vamos ser, de como nós vamos ser constituídos, constituídas. Ufa, tudo bem? Vamos então para a pergunta 13.
as forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo, então, esse plano espiritual, que nós, como vimos na questão anterior, que manipulou os fluidos, que condensou os fluidos, eles organizaram a atmosfera do nosso planeta. E aí olha a resposta dos espíritos. E antes eu vou pedir desculpa para vocês, porque aqui onde eu estou, hoje o vizinho decidiu começar com obra. Então vocês vão ouvir um barulho de fundo aí, mas exercitemos a respiração, a paciência, né? E sigamos. Então, os espíritos respondem o seguinte sobre essa questão da atmosfera. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta, vô-lo comprova. O ozônio filtrando os raios solares, o equilíbrio entre oxigênio, gás carbônico. Então, pensemos assim, a famosa camada de ozônio, né, que a gente tanto já ouviu falar, que a gente tanto já viu que nós estamos destruindo, ela é importantíssima, porque ela, por exemplo, filtra os raios solares para que nós não morramos queimados. Se não fosse a camada de ozônio, nós não teríamos nenhum tipo de proteção. Tanto que a gente vê ações de muitos países aí onde existem os buracos na camada de ozônio, né? E como que essa camada de ozônio está exatamente na estratosfera, no ponto onde ela tem que estar, nem mais acima, nem mais abaixo, para nos garantir isso, né? Isso é uma ação de uma força espiritual inteligente para colocar ali. A questão do equilíbrio entre oxigênio e gás carbônico, lembrem lá da fotossíntese, né? Lembrem da respiração, que é oxigênio, sai gás carbônico. Então, tudo isso é de uma exatidão, é de uma perfeição que, relembrando lá das nossas primeiras aulas do livro, não é obra do acaso. Relembrando do nosso curso, não é obra de uma coincidência, né? É um encadeamento muito perfeito para não ter um princípio inteligente, criador e organizador por trás, que é o plano espiritual. Então, que são essas forças espirituais que auxiliaram o Cristo na organização do nosso planeta de uma forma muito inteligente, para que ele funcione com tamanha perfeição, como nós temos e como nós verificamos aí na nossa vida. Vamos lá para a nossa última pergunta. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? Então, primeira coisa, não fique preocupado, não fique preocupada, o nosso planeta vai morrer, nós vamos morrer, mas não vai ser agora, não vai ser hoje. O planeta vai demorar muito, mas muito, para poder acabar, porque nada acaba, tudo se transforma, né? Mas a pergunta foi essa. Então, olha, os astrônomos falam que o planeta, que o Sol, né, que tudo tem uma vida útil de energia. E para que esse encadeamento perfeito que a gente falou anteriormente, ele funcione. Então, como a gente compreender que uma hora isso vai morrer? E aí nós temos um ensinamento muito sábio do plano espiritual que diz, com naturalidade, pois tudo se transforma e evolui. As energias do Sol serão esgotadas aqui para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui 1 milhão de anos aproximadamente. Nosso dever é valorizar o tempo, aproveitando o presente para a nossa evolução. Então, como as perguntas anteriores nos informaram, nos ensinaram, né? A gente encara isso com naturalidade, porque tudo no planeta, uma hora tem um término que na realidade é um reinício para um outro algo, para um outro momento, para uma outra manifestação da vida, né? As energias do Sol, vai chegar um momento, daqui a milhões de anos, que ela vai ser esgotada também. E aí, por ela dar a vida para o planeta Terra também vai mudar a sua configuração. Mas a gente precisa entender que isso ocorre para que haja uma transição,
para que haja uma renovação, para que haja uma evolução. E aí os espíritos sabiamente nos dizem que a nossa preocupação não tem que ser com isso. Ficar desesperado agora que, meu Deus, daqui 1 milhão de anos o planeta vai morrer. Então eu já vou correr hoje no supermercado, vou lá no Atacadão, vou comprar um monte de miojo, um monte de papel higiênico, um monte de comida, um monte de água e vou ficar quietinho em casa esperando. Não, não é isso. Né? Nosso dever é aproveitar o tempo presente, aproveitar o hoje, o que eu estou fazendo hoje para a minha evolução interior, para a minha transformação e para a transformação daqueles que estão ao meu redor, para garantir que a vida seja vivida na sua essência e na sua potencialidade no nosso planeta. Tudo bem? Essas foram as nossas perguntas. Eu espero que esse formato tenha dado certo, que essa explicação tenha sido clara. Agradeço a compreensão de vocês com esse período que eu não estou aí, né? Vocês sabem que eu trabalho na educação e aí a gente está num momento muito delicado com esse retorno. Tive que sair de férias para a gente poder organizar algumas coisas de agenda. E aí não estou em São Paulo, eu estava numa imersão esse fim de semana, então, mas eu agradeço a Adriane, a Dona Francisca, a Ivelise, a compreensão de vocês com esse momento. Espero que esse formato tenha sido útil para o que nós nos propomos, né? Como eu disse, qualquer dúvida, manda aí no Zap Zap, que a gente responde. Na próxima terça a gente se vê em vídeo novamente. Agradeço muito cada um de vocês. Muito bom mesmo virtualmente a gente estar junto. E como não podia deixar de ser, né? Mestre Jesus, que a tua luz proteja meu espírito esta noite, que os bons espíritos me aconselhem durante o sono e que a tua presença seja harmonia em minha casa. Assim seja, e como diz a Adriane, que eu adoro, boa noite! Boa noite, pessoal. Gratidão, bom retorno para os seus lares, que o Cristo proteja e abençoe vocês e a cada um de nós. E até terça. Abraços na alma, beijo no coração.